Olá, crianças! Como que vocês estão? Olha, a Tia Esther está com muita saudade de todos vocês. Infelizmente, nós não podemos estar juntos pessoalmente, mas estamos aqui pela internet aprendendo mais histórias da Palavra de Deus. Inclusive, crianças, nós vamos começar uma nova revista com um novo tema e novas histórias. Vamos conhecer? Olha, esse trimestre, crianças, nós vamos trabalhar sobre histórias reais. Sim, nós vamos aprender um pouquinho sobre alguns reis que reinaram ali sobre o povo de Israel. Sim. Bom, crianças, mas antes da tia começar a contar a primeira história, eu quero revisar com vocês aquilo que nós vimos na revista passada. Sobre o que nós estudamos mesmo? Sobre os juízes. Vocês se lembram, crianças, quem que eram os juízes? Eram pessoas escolhidas por Deus para orientar o povo de Israel, para aconselhar o povo, para ajudar o povo nas guerras. Vocês se lembram? Então, hoje nós vamos aprender sobre a história do último juiz do povo de Israel, porque depois desse último juiz, o povo vai ter um rei. Sim, será que nós vamos conhecer esse rei hoje? Então espera até o final. Bom, crianças, então a tia vai começar a falar sobre o último juiz do povo de Israel. Sabe qual que era o nome dele? Samuel. Sim, mas antes da tia falar sobre Samuel, eu quero falar um pouquinho sobre Ana. Ana era a mãe de Samuel. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Ana? Bom, Ana era uma mulher casada com um homem chamado Eucana. Sim, naquela época, crianças, os homens tinham o costume de ter mais de uma esposa. E Eucana, além de casado com Ana, ele também era casado com Penina. Sim, a Penina, crianças, tinha 2 filhos com Eucana, mas Ana não tinha nenhum filho. Isso entristecia muito o coração de Ana, de não poder ter um filho com Eucana. E aí, crianças, para piorar, a Penina ficava aborrecendo Ana e dizendo: eu tenho 2 filhos com Eucana e você não tem nenhum. Crianças, isso deixava Ana muito triste. Ela ficava tão triste que ela não queria nem comer. E um dia, crianças, ela foi até a casa do Senhor, até a igreja, para orar para Deus, para chorar ali e contar para Deus sobre a sua tristeza. E ali ela ajoelhou lá na igreja e ali ela orou. Só que à medida que ela falava, crianças, não saía som da sua boca. Então ela orava assim, ó. Pois é, crianças, ela orava, mas não saía som da sua boca. E o sacerdote Eli? Sacerdote? O que é sacerdote, tia? Sacerdote era como se fosse o pastor da igreja. Na nossa igreja nós temos o pastor, que é o pastor Honório. Então, lá na igreja, o pastor, o sacerdote, era chamado Eli. E o Eli estava olhando a Ana orar. E como Ana orava, só mexendo a boca, não saía som da sua voz, Eli achou que Ana estava bêbada. Sim, ele pensou assim, aquela mulher deve estar bêbada, Só pode olhar como é que ela está orando. E aí, Ana explicou para Eli e falou assim, sacerdote, eu não estou bêbada. Na verdade, eu estou triste. Eu estou muito triste, eu estou aqui pedindo a Deus algo que eu quero muito. E o que Ana pediu a Deus ali na sua oração? Na verdade, ela pediu um filho. Sim, ela não queria um filho, então ela pediu ali em oração um filho. E ela disse assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo para o Senhor. Ele vai servir o Senhor na igreja, na casa do Senhor. E aí, quando o sacerdote Eli ouviu, o que Ana tinha falado, ele disse assim, minha filha, vá em paz e que Deus lhe conceda aquilo que você o pediu. E Ana, quando saiu da igreja, ela já saiu não triste do jeito que ela tinha entrado, mas ela saiu
alegre, sorrindo, confiada de que a sua oração ia ser respondida. Ela ficou tão feliz ali, alegre, né, por ter falado com Deus e ter ouvido essas palavras de Eli, que deu até fome. Sim, lembra que ela não estava nem comendo? Ela já foi ali, já buscou, procurou um pão e comeu. Crianças, e passou um tempo e Ana ficou grávida. Sim, Ana ficou grávida, né? E depois de 9 meses, ela teve um filho que se chamava Samuel. E qual que foi a promessa que ela tinha feito a Deus? Que quando ela tivesse Samuel, ela devolveria, né, Samuel para a casa do Senhor. E ela cumpriu a sua promessa. Ela levou Samuel, depois que Samuel cresceu um pouquinho, ela levou Samuel até a igreja e ali ela deixou Samuel para morar com o sacerdote Eli, né? Para que ali ele servisse a Deus, ajudasse o sacerdote ali na casa do Senhor. Bom, crianças, e um dia Samuel estava ali dormindo no seu quarto e de repente ele ouve uma voz chamando pelo seu nome. Samuel, Samuel! E aí ele acordou assustado, né? E pensou, será que é o sacerdote Eli que está me chamando? Então ele correu até o quarto do sacerdote Eli e disse, Senhor, o senhor me chamou? Aí o sacerdote falou, não, eu não te chamei, volte a dormir. E aí ele correu para o quarto e voltou a dormir. De repente, ele ouve novamente a voz chamando Samuel, Samuel. E aí ele levanta, corre novamente até o quarto do sacerdote e diz, sacerdote, o senhor me chamou? Não, meu filho, eu não te chamei, volte a dormir. E aí ele voltou para o quarto mais uma vez. E aí passou um pouco, ele estava dormindo, de repente ele ouve novamente a voz o chamar. Samuel, Samuel. E aí ele levantou, foi até o quarto, né, do sacerdote Eli e disse, sacerdote, o senhor não me chamou, eu estou ouvindo, né, alguém me chamar. E aí o sacerdote percebeu quem que estava chamando Samuel. Quem será que estava chamando Samuel? Era Deus. Sim, era Deus. E aí o sacerdote disse para Samuel assim, Samuel, quando você ouvir a voz te chamar, você vai dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí Samuel correu para o quarto e voltou a dormir. De repente ele ouve a voz chamando pelo seu nome. E aí ele diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel. Sim, Deus conversou, falou com Samuel. E o que será que Deus estava falando para Samuel? Na verdade, Deus estava falando sobre os filhos do sacerdote Eli. Os filhos do sacerdote Eli, crianças, eram muito desobedientes, estavam pecando contra Deus e aquilo ali estava entristecendo o coração dele. Então ele falou para Samuel dizer para o sacerdote Eli que ele estava muito triste com os filhos dele. Sim. E aí amanheceu, o Samuel foi lá até o sacerdote e contou para o sacerdote, né, o que Deus havia falado com ele. E o sacerdote Eli ali ouviu muito triste, né, por saber que Deus estava entristecido ali com os seus filhos, né, que os filhos dele estavam pecando, fazendo algo muito desagradável a Deus. Bom, crianças, e Samuel continuou crescendo nos caminhos do Senhor, né? E Samuel se tornou um homem segundo o coração de Deus, um homem que as pessoas olhavam para ele e viam que ele realmente era um servo de Deus. Ele se tornou um profeta. O que era um profeta? Profeta é aquele homem que fala com Deus e Deus fala com ele. Sim, Samuel se tornou então um grande homem de Deus. E o que nós podemos aprender com a história de Samuel? A primeira coisa que nós aprendemos, crianças, é que Deus faz a sua vontade. Vocês viram que Ana estava pedindo algo para Deus, estava pedindo um filho. Demorou muito, mas Deus acabou atendendo a oração de Ana, né? Mas Deus atendeu a oração de Ana porque essa era a vontade de Deus, né? Deus queria abençoar Ana com um filho,
mas também usar a vida de Samuel para liderar o povo de Deus. Bom, uma outra coisa que nós aprendemos com essa história é que é importante ouvir e obedecer. Samuel, ele ouvia a voz de Deus e obedecia a voz de Deus. Mas será que ele ouvia e obedecia só a voz de Deus? Não, ele também ouvia o sacerdote Eli, ele sempre obedecia aquilo que Eli dizia para ele, né? E assim, nós podemos aprender com Samuel, né? Nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer, mas também temos que ouvir a voz dos nossos pais, né? Dos nossos professores, dos nossos tios, avós, das autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida e obedecer aquilo que eles têm falado para nós, né? Então, que nós possamos aprender, assim como com Samuel, né? A ouvir e a obedecer a voz de Deus. Bom, crianças, então essa foi a nossa história de hoje. Né? Nós vimos e aprendemos sobre o último juiz do povo de Israel, que foi Samuel. Domingo que vem, então, será que nós vamos conhecer o primeiro rei do povo de Israel? Então vamos esperar aí, né, e ver se nós vamos ter aí esse primeiro rei, né, que vai reinar sobre o povo. Bom, crianças, para terminar, a tia vai deixar com vocês uma música, um clipe sobre a nossa história de hoje, né, para vocês fixarem, né, aquilo que vocês aprenderam no dia de hoje. Bom, nós vamos começar então a nossa revista de nossas atividades da revista, né? Então vocês vão poder fazer a primeira lição que foi dada hoje, tá bom? Então espero que vocês façam e fixem então a lição, né? A história que vocês aprenderam, né? A história de Samuel. Que Deus abençoe muito vocês, a casa de vocês e a semana de vocês, viu? Beijo grande. 1, 2, 3 palavrinhas! Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor.
Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Samuel!